Shalom Adonai, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a irmã Kátia e eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu espírito. Nós estamos no último dia do mês de abril. Logo mais tarde nós teremos a nossa vigília, mas estamos em continuidade, estamos em conexão com a palavra, em conexão com o Pai. E eu tenho certeza que hoje, no dia de hoje, existem muitas coisas que o Senhor quer falar para você, onde você vai receber, onde você vai estar ligado com as palavras e a promessa de Deus. Nós vamos trazer hoje, nessa quinta-feira, das frequências rompedoras, medidas precisas nas decisões. A frequência santificadora que redefine o sacerdócio, que rompe o véu na unidade gloriosa, que nos aperfeiçoa. No livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 22, eu estou aqui no celular e também estou com a Bíblia aqui, 17, a partir do versículo 22, diz assim: E eu dei-lhes glória, que a mim me deste, para que sejais um, como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que eu os tenho amado a eles como os tens amado a mim. Amados, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra abençoada da parte de Deus, aonde nós vemos o Senhor Jesus, ele nos ensinando e nós aprendendo cada vez mais que viver em unidade nos faz cada vez mais completos no Senhor. Hoje o que as pessoas querem é divisão, né? Felizmente na igreja, na casa de Deus, as pessoas querem dizer quem fala mais bonito, quem tem as atitudes melhor, quem se veste melhor, qual a banda toca mais, qual louvor tem a voz mais bonita, enfim. Mas o Senhor aqui está dizendo na palavra dele o que o Senhor quer: unidade. Unidade significa o corpo. Quando nós vemos o corpo, eu já comentei isso algumas vezes, mas o corpo, irmãos, ele mostra que quando o Senhor nos compara ao corpo dele, ele é a cabeça e nós somos o corpo, significa que não existe ninguém melhor do que ninguém no corpo. Todos são especiais. Se você analisar um corpo humano, às vezes você fala: meu Deus, aquele dedinho do pé, que você não dá nada, você só lembra dele quando bate. Aquele dedinho do pé é o que te ajuda no equilíbrio. Se acontece alguma coisa e você corta ele te ajuda no equilíbrio. Sabe por que eu citei o dedinho do pé? Porque é o menor dedo do nosso corpo. Ele é pequenininho. E ninguém imagina, quem não conhece muito do corpo humano, que ele é tão importante para trazer equilíbrio para você. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos pensar que nós precisamos estar como num único corpo, nessa unidade. Do mesmo modo, quando o Senhor fala em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, que aquele que a gente só consegue estar na videira e a gente só é videira, faz parte da videira se a gente estiver no Senhor. Se nós formos cortados, não fazemos mais parte da videira. Se nós não tivermos com o Senhor, não tem como, irmãos. Então eu quero que você entenda que no dia de hoje, essa palavra que você está recebendo, ela está te ajudando e está ampliando os teus horizontes, porque essas frequências rompedoras, na qual nós estamos falando, olha que interessante esse título, né? A frequência santificadora que redefine o sacerdócio, que rompe o véu. Então o Senhor, ele rompe o véu para nos fazer unidade. Ele rompe o véu porque antigamente,
para você ter acesso ao Senhor, você precisava orar do lado de fora ou entregar as suas orações para alguém, um sacerdote, ou entre outras coisas. Você não tinha acesso direto ao Pai. A partir do momento que esse véu foi rasgado, nós temos acesso ao Senhor. O Senhor nos dá esse acesso. E aí, esse véu que foi rompido traz uma unidade gloriosa que nos aperfeiçoa. Somos aperfeiçoados em Deus. Deus, Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós pensamos em aperfeiçoamento, faz-me pensar muito em pedras. Pedras que estão sendo lapidadas na mão do Senhor. Você é uma pedra na mão de Deus. E Ele está te lapidando, Ele está te moldando para você chegar na perfeição que Ele quer de você. Quando nós pensamos isso, Deus também traz a palavra para mim de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7, aonde o Senhor diz sobre a igreja de Filadélfia. De todas as igrejas, a igreja de Filadélfia foi a única que Deus não apontou os defeitos. Mas o Senhor falou, ali quando João escreve, que tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra, guardaste a minha fé, guardaste a fé. Na hora que o atentador vier assolar a todas as nações. Filadélfia, Deus estava mostrando que Filadélfia, num contexto geológico e histórico, vemos que Filadélfia é uma igreja, entre as outras, uma igreja menor. Mas ela era bem cuidada, o Senhor estava cuidando dela e mostrando que Filadélfia, eu vou abrir uma porta para você e ninguém vai fechar. Do mesmo modo, eu vou fechar uma porta e ninguém pode abrir. Pode procurar o melhor chaveiro aí. Essa porta não vai se abrir. Se Deus fechar, não vai se abrir. Também a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, no dia de hoje, essa palavra está entrando no teu espírito para que você possa entender que toda palavra ministrada no altar de Deus, toda ela tem um sentido, tem um fundamento. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia para você. O Senhor te muda de localidade. O Senhor traz algo novo para você, para que você possa viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Deus não quer mais do mesmo. As pessoas vivem nesse cenário de querer padronizar. Todos têm que ser do mesmo jeito, a mesma roupa, mulheres de um lado, homem do outro. Mulher usa uma blusa branca, homem tem que usar calça preta, querendo padronizar, mas esquecendo que isso não quer dizer unidade. Isso não é unidade. Você está mostrando que a tua religião está excluindo os outros que não estão no mesmo. E quando você faz isso, nós vemos que quando Deus fala na palavra dele, em Mateus capítulo 25, o Senhor está dizendo que perguntam para Deus. Deus fala que tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Esse texto, irmãos, é tão forte que me faz pensar em tantas coisas. Sobre a caridade, sim, claro. É importante a gente cuidar dos irmãos. É importante nós vivermos algo de unidade que Deus quer, de cuidado, de levar alimento para quem precisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, você pode estar levando a comida para alguém na mesa. Mas essa comida vai acabar. Agora, se você enviar para ela o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, nunca mais ele terá fome. Tantas pessoas com a mesa farta, mas com tanta fome. Porque o alimento que nutre não é um alimento físico. Nem só de pão viverá o homem. Quando o Senhor declara isso, irmãos, nós vemos que o inimigo queria que o Senhor transformasse uma pedra em pão. O que significa pedra? É a lei. Eu vou transformar a lei em pão para me comer. E o Senhor está dizendo, nem só de pão, nem só de pedra viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é o pão vivo que você está recebendo. Essa palavra está te nutrindo, está te alimentando, e você está vivendo coisas extraordinárias da parte do Senhor, porque Deus tem coisas grandes para entregar na tua vida. E aí nós vamos pensando que essas palavras estão nos constituindo, e a gente sempre fala aqui. As pessoas perguntam muito qual é o nome da igreja que nós frequentamos. A nossa igreja não tem placa como as outras, mas ela tem algo muito definido, que é viver unidade. Todo mundo que tem palavra vai viver unidade. Todo mundo que está querendo comer desse alimento vai viver unidade. Aqui não tem melhor, aqui não tem pior, aqui tem Cristo. A essência sempre será Cristo. E aqui, amados, olha que interessante, que no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha isso. O Senhor, ele deu esse acesso, deu esse caminho para mim e para você passar. Se nós temos esse caminho, se nós temos esse acesso, através do sangue de Jesus, através da carne dele, com certeza, você não vai ser mais o mesmo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Quem consegue entender e viver o Senhor, nunca mais vai ser da mesma maneira. E a cada dia que passa, eu percebo isso em mim. Eu tenho buscado muito de Deus, me consagrado ao Senhor. Não porque eu quero ser melhor do que ninguém, não porque eu quero mostrar para as pessoas algo, não. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar ou falar, mas eu me preocupo o que eu estou exalando para o Senhor. Será que você hoje está exalando um bom perfume às narinas de Deus? Com os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua atitude? Ou será que você está exalando o cheiro da morte, o cheiro do pecado? Essa é uma das coisas que você tem que refletir no dia de hoje, porque quando Paulo diz, se não me engano, em 2 Coríntios, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante de mim. Mostra, irmãos, que o inimigo a todo tempo vai tentar invalidar e te anular. A todo tempo ele vai oferecer pratos para que você possa perder a tua essência. E o pior de tudo, as pessoas estão vivendo no ego. É eu, sou eu, é meu. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, principalmente na humildade. Ser humilde, aprender que lavar os pés dos nossos irmãos é um ato de amor. É um ato que simboliza o que o Senhor quer de mim, de você. Ele quer que você seja diferente. Ele está te lapidando. Ei, unidade. Cada pedra que você procura, os mineradores, ele nunca vai achar a mesma pedra. Do mesmo jeito. Cada pedra tem um jeito, um formato. Mas todas essas pedras são importantes. Do mesmo jeito é você. Viva essa unidade. Viva essa palavra. Viva Cristo no dia de hoje. Receba essa palavra no teu espírito, que você possa cada vez mais se alimentar. Que glória a Deus, porque eu sei, irmãos, que coisas novas ainda estão por vir. Coisas novas da parte do Senhor está chegando na tua vida. Rompa o véu na qual o Senhor rompeu por você. Rompa os paradigmas. Rompa o que as pessoas querem te colocar como rótulo. Você não é um vidro de refrigerante que as pessoas vão te rotular, não. O seu conteúdo é muito importante. Dentro de você, vaso, existe um tesouro. O inimigo pode olhar o teu exterior. As pessoas podem olhar o seu exterior.
mas dentro de você tem um vaso, tem um tesouro, na qual o inimigo não pode tocar, porque ele pertence a Deus. A tua essência pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus. Fique ligado, conectado com as coisas do Senhor. Que hoje você possa dizer: Senhor, obrigada, Pai, por esse véu que se rasgou e essa humildade que eu vou viver constantemente em Ti. Glória a Deus, fique com essa palavra no teu espírito. E como eu disse, logo mais nós teremos a nossa vigília às 22 horas. Fique ligado nos nossos canais, fique conectado, os nossos repartir todos os dias. Se você também está aí, querendo ser unidade, está acompanhando e tem falado: eu também quero manifestar o governo da minha voz. Nos chame, nos conecte, para que você possa sim ter governo da nossa voz. E eu tenho certeza, porque todos os irmãos que Deus me conecta, nenhum deles é o mais o mesmo. Todos eles Deus mudou. É difícil. No começo nós pensamos que povo maluco é esse, que jeito é esse de viver. É o jeito que nós queremos viver com o Senhor, irmãos. Queira viver coisas novas de Deus. O inédito de Deus vai vir para a tua vida. Tenha sobre o dia de hoje essas frequências que rompedoras. Você vai ter sim frequências rompedoras e medidas precisas nas suas decisões. Eu volto a dizer, decisões definem destinos. E qual destino você quer para a tua vida? Qual destino você quer viver hoje com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que o Senhor te guarde. Shalom Adonai. Aleluia. Oramos nessa quinta-feira por frequências santificadoras, que santificam o nosso ser, santificam a nossa mente, santificam aquilo que vem dos mais altos céus e coloca dentro de nós, dentro da nossa vida. Santifica-nos com essas frequências, Senhor, frequências santificadoras. No capítulo 7 e 8 de Romanos, fala sobre a definição de 4 leis. Antes do capítulo 6 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A única razão do pecado não ter domínio sobre nós é que não estamos debaixo da lei. Portanto, para explicar a afirmação de que não estamos debaixo da lei, o apóstolo continua a falar sobre a lei nos capítulos 7 e 8 de Romanos. Capítulo 7 começa nos dizendo: porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Mas adiante diz: agora, porém, fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos. Depois diz: eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Novamente, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei do Senhor. Tudo isso refere-se à lei do Antigo Testamento. Por fim ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei a minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado que terá nos meus membros, e ainda de maneira que eu mesmo com a mente sirvo a lei do Senhor, mas com a carne a lei do pecado. Então, no capítulo 8 de Romanos diz: porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Nessas palavras, o apóstolo fala das 4 leis que estão relacionadas a nós pessoalmente. Primeiro, a lei do Senhor, 7, 22 a 25 Romanos, ou seja, a lei do Antigo Testamento, que representa todas as exigências do Senhor a nós. Segundo a lei da mente, que está em nossa mente, a lei que está em nossa mente, nos faz desejar praticar o bem. Portanto, ela também pode ser chamada de lei do bem em nossa mente. Terceiro, a lei do pecado dos membros, que nos faz pecar, porque a função dessa lei em nós, que nos faz pecar, é manifestada nos membros do nosso corpo, e ela é chamada de
a lei do pecado dos membros. Quarto, a lei do Espírito da vida nos faz viver na vida do Senhor. O Espírito no qual provém essa lei é o Espírito da vida, um Espírito mesclado, composto pelo Espírito do Senhor. A vida do Senhor em nosso espírito humano. Portanto, ela é chamada de lei do Espírito da vida. Além disso, uma vez que essa lei contém vida, pertence à vida e é a vida. As 4 leis, uma delas está fora de nós, e a lei do Senhor, ao passo em que outras 3 estão em nós. A lei do bem na mente, a lei do pecado no corpo e a lei do Espírito da vida em nosso espírito. A origem de cada uma dessas 4 leis é diferente. A lei do Senhor, escrita em tábuas de pedra, foi dada pelo próprio Deus aos homens, por meio de Moisés, nos tempos do Antigo Testamento. As outras 3 leis provêm das 3 vidas que temos interiormente. Sabemos que cada vida tem uma lei. Embora uma lei possa nem sempre derivar de uma vida, toda vida tem uma lei. Como temos 3 vidas em nós, temos 3 leis correspondentes às 3 vidas: corpo, alma e espírito. A lei do bem da mente deriva da vida criada, que é boa, a qual foi obtida não quando fomos salvos, mas quando nascemos. É um dom natural da criação do Senhor, e não um dom da salvação. Antes de sermos salvos, havia frequentemente em nossa mente um pensamento, uma inclinação ao desejo natural de fazer o bem e honrar os nossos pais, ser bons uns para com os outros, ter esperança de sermos aperfeiçoados e decidir melhorar. Esses pensamentos de fazer o bem e de melhorar provêm da lei do bem da nossa mente. Eles também provam que, mesmo antes de ser salvos, essa lei do bem já estava em nós. Algumas pessoas, baseadas em Romanos 7,18, concluem que tanto antes como depois de sermos salvos, não há bem algum em nós. Portanto, a lei do bem que está em nossa mente não deveria derivar da nossa vida original criada, e muito menos existir antes de sermos salvos. Contudo, se lermos cuidadosamente Romanos 7,18, veremos que essa conclusão é imprecisa, pois quando Paulo diz que não há bem algum em nós, ele está se referindo à condição da nossa carne. E a carne da qual se refere é o nosso corpo caído e transmutado. Em nosso corpo, isso não significa que não haja um bem algum em nós, seres caídos. Ao contrário, nos é dito claramente, mediante o Senhor, que devemos fazer a vontade do Senhor, cumprindo os preceitos do Senhor. Portanto, embora aparentemente não haja bem algum em nosso corpo transmutado, nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida, ela é cheia do Espírito Santo, cheia da vontade do Senhor. Portanto, somos ricos dos preceitos, dos conhecimentos, da palavra e de tudo que vem dos mais altos céus. Aleluia, Senhor. Abençoa-nos com a Tua presença, com a Tua vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos
não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação.
manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão com os meus irmãos.
Ele